Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, eu trago para vocês uma coletânea com relatos de casas assombradas contadas aqui no canal. Caso o seu relato não esteja nessa coletânea, ele estará na parte 2. Caso você já tenha ouvido esse relato, com a barra de rolagem você poderá passar para o próximo relato. Então fiquem agora com os relatos de casas assombradas contadas aqui no canal A Hora do Além. Olá a todos, o meu nome é Maria, eu tenho 57 anos e moro em Piracicaba, interior de São Paulo. Esse relato aconteceu há mais ou menos 20 anos atrás, quando os meus filhos ainda eram crianças. Eu morava em Americana, também aqui no interior de São Paulo, até que meu esposo conseguiu emprego em uma multinacional aqui de Piracicaba. Então, vendemos a nossa casa lá em Americana e alugamos uma casa aqui em Piracicaba para saber se realmente ele passaria na experiência do tal trabalho. Era uma casa em um bairro um pouco mais antigo aqui em Piracicaba. A vizinhança era um local até que bom. A maioria dos moradores do local eram idosos, então você dificilmente encontrava com alguém. Mas havia algumas famílias que tinham crianças, adolescentes, como todo bairro normal. De começo, nada foi estranho naquela casa. Era uma casa bem grande, com quartos grandes, o chão era de taco, e em alguns cômodos era aquele chão vermelhão, que você passava um produto para encerar. Mas nós gostamos muito da casa, até porque seria provisório. Se o meu marido conseguisse a tão sonhada efetivação no trabalho, nós compraríamos uma casa. Já se passavam 6 meses que estávamos morando lá. Os meus filhos gostavam muito daquela casa. O meu menino mais velho, que na época tinha 11 anos, e a minha filha caçula, que tinha 8. Cada um tinha o seu quarto, então era bom demais para eles e também para mim e meu marido. Só que coisas estranhas começaram a acontecer devagar. Sabe quando você tira a roupa do varal, você coloca em um cesto? E quando você vai guardar as roupas no guarda-roupa, some alguma peça? Era comum. Sumia alguma peça pequena, até que começaram a sumir peças grandes, roupas, sumia um pé de sapato, um chinelo, sumia uma aliança, sumiam coisas diversas. Joias então, quando eu contava, cada vez que eu olhava faltava um pouco. O meu marido chegou até a questionar se era alguém que estava visitando a nossa casa. Além disso, coisas começaram a acontecer nas sextas-feiras. Era toda sexta-feira à noite, depois das 11 horas, você ouvia. Era como se alguém andasse no quintal da casa. O meu marido, que trabalhava durante a madrugada, quando eu contava de manhã, ele não acreditava muito o que estava acontecendo. Até que um dia, ele falou que no turno seguinte ele folgaria e iria verificar quem era que estava andando no quintal. Pensamos até que era algum marginal que estava rondando para tentar invadir a casa. Não tínhamos cachorro, então seria mais fácil para os meliantes. E assim se foi. O meu marido trabalhou e na noite seguinte ele folgou. E nessa sexta-feira, logo depois das 11 horas, tudo começou novamente. Passos de uma pessoa que andava no quintal, como se estivesse procurando algo. O meu marido se armou de uma faca, abriu a porta lentamente e olhou para o fundo. As luzes do quintal estavam acesas, então teria como ver quem estava no quintal. Só que não havia ninguém lá. Eu e as crianças ficamos lá dentro de casa, todos assustados, enquanto meu marido vasculhava o quintal. Mas ele não encontrou nada. Ele entrou para dentro da casa e fechou a porta e novamente começaram os passos, só que seguidos de respirações altas. E parecia que era mais de uma pessoa que estava ali. Então decidimos chamar a polícia. Pegamos o telefone e ligamos para a polícia. Então, um dos policiais pediu para que ficássemos dentro da casa. Ele pulou o muro da casa, que era baixo, e entrou dentro do quintal. Procurou, não achou ninguém. Ele até achou que estávamos mentindo, e disse que registrar falsas ligações era crime. O meu marido então disse que nós éramos pessoas sérias, que não ligaríamos por brincadeiras. Foi então que os policiais foram embora, desconfiando que era apenas um trote dado por nós. Aquela noite foi a pior noite de todas naquela casa, pois os barulhos começavam e cessavam antes da meia-noite. Mas eu não sei que seja que for,
que se sentiu ofendido por termos chamado a polícia foi a madrugada toda de um pavor. Eram murros nas portas, chutes, gritos de um homem que gritava: "Devolva! Devolva o que é meu! Devolva o que é meu! Devolva logo! Devolva ou eu vou arrombar a porta!" Novamente chamamos a polícia, mas eu acredito que depois da primeira ligação eles já achavam que novamente era um trote e demorou cerca de 1h30 para a viatura vir. Quando a viatura chegou, já era por volta de umas 4h50 da manhã e o barulho persistia. Só que quando os policiais chegaram e pediram para que meu marido saísse da casa, ele saiu com muito medo e com a faca na mão. Os policiais até apontaram a arma para ele, dizendo para ele abaixar a faca. E ele contou que pessoas ficaram o resto da noite batendo nas portas, chutando e dando gritos. Então a viatura ficou mais ou menos 1 hora por lá. Eles olharam até pelo bairro e não viram ninguém. Perguntaram até para o guarda da rua, que tomava conta do bairro, e ele disse que não viu nada suspeito. Daí por diante, as coisas começaram a ficar assustadoras. Você tirava um cochilo durante a manhã ou durante a parte da tarde, você sentia a presença de uma pessoa dentro de casa. Era como se estivesse alguém ali com uma má influência muito grande. Nós íamos à igreja e comentamos com o pessoal da acolhida da época. Eles não ligaram muito, mas assim indicaram para que falássemos com o padre. Só que quando eu e meu marido fomos falar com o padre, ele disse que ele não iria na casa, mas que mandaria as obreiras da igreja irem fazer uma oração. E assim elas foram. Uma delas era uma senhora bem velhinha que mal caminhava. Só que quando ela passou do portão de casa, essa mulher começou a passar mal. Ela começou a sentir falta de ar, como se estivesse com um aperto no peito. Nós pensamos até que ela teria um piripaque. Quando ela se acalmou, ela pediu para que a levássemos para fora da casa e contou: "Eu vi 2 homens dentro da sua casa. Eu não posso ajudar, pois eu não sou tão forte espiritualmente assim, mas eu irei indicar uma pessoa que ajudará vocês." E assim, ela passou o endereço e o nome de uma senhora que era benzedeira, que morava em outro bairro aqui em Piracicaba. Foi assim que eu e meu marido fomos atrás dessa mulher. Assim que entramos, ela pediu para que nos sentássemos em um sofá que estava na sala. E lá de dentro ela gritou: "Vocês dois aí, vocês voltem, aqui vocês não são bem-vindos." Nós nos levantamos e ficamos assustados. E ela novamente gritou: "Ei, casal, não são vocês dois não. São esses dois aí de chapéu que estão acompanhando vocês." Nossa, eu e meu marido ficamos totalmente assustados. E então ela nos chamou e pediu para que entrássemos em uma sala. Era uma sala escura com apenas uma vela. E era uma senhorinha bem idosa. E ela falava muito bem. E com suas palavras, ela disse que naquela casa, onde nós estávamos morando, era como se fosse um albergue há muito tempo atrás, que lá passavam pessoas de vários lugares e se hospedavam por lá. Assim, 2 homens vieram do sul do Brasil, e eles enterraram algo no quintal, com medo de serem roubados pelos outros hóspedes da casa. Mas assim, não se sabe como, os 2 brigaram e acabaram sendo mortos em uma briga. E nenhum dos 2 voltou para buscar o que foi enterrado. E eles permanecem no local, ali, procurando noite a noite, tentando cavar e encontrar o que é que for que eles enterraram ali. E ela também contou que o motivo que sumiam coisas e peças dentro de casa era eles que faziam isso, mas que assim que fosse libertado, nós encontraríamos tudo. Então ela nos passou tudo que deveríamos fazer, coisas que deveríamos comprar, e ela fez um trabalho para que libertasse aquelas almas. Mas foi bem pior, que quando chegamos em casa, sentimos um mal dentro daquele local. As panelas começaram a ser jogadas no chão, todas as roupas de casa estavam jogadas. E assim persistiu por dias, e esse trabalho levou mais ou menos 20 dias para ser feito. Mas durante esses dias, nós passamos por dias terríveis. Eu nunca imaginei em minha vida que passaríamos por algo daquilo. E quando nós contávamos para alguém, ninguém acreditava. Aí a pessoa visitava a nossa casa e saía de lá com medo e nunca mais voltava. Quando aquela senhora finalizou o trabalho, foi como ela disse: do nada apareciam as coisas que estavam perdidas, em locais que nós já havíamos procurado. Mas nós não ficamos muito ali, pois graças a Deus o meu marido foi efetivado
E assim, tivemos condição de comprar uma casinha, que é essa casa que moramos até hoje. Esse relato mexeu muito comigo e com a minha família. Foram dias terríveis, difíceis e assustadores. Eu sei que quando alguém conta algum relato de casa assombrada, muitos não acreditam, mas sim, aquelas energias ficam ali. Alguns espíritos ficam presos ali. Eu não sei o que essa senhora fez para libertar aquelas almas, e espero que os dois tenham sido libertos. Isso aconteceu há 20 anos atrás, mas eu e minha família recordamos como se fosse hoje. Muito obrigado, Feliciano, por dar esse espaço para contarmos nossos relatos aqui no seu canal. Deus abençoe a todos os inscritos do canal. Muito obrigada. Olá, Feliciano. Olá a todos os ouvintes e inscritos no canal A Hora do Além. Eu sou o Edmar, podem me chamar de Ed. Eu moro em Santa Rita, zona metropolitana da capital João Pessoa, aqui no estado da Paraíba, na região Nordeste. O meu relato é bem simples, né? Mas que causa um pouco de espanto, né? Eu lembro que na época, aos 17 anos, no início, né, da década de 1990, em torno do ano de 1993 ou 1994 aproximadamente, o meu pai, ele sempre foi padeiro durante toda a vida dele. E lá para os seus 54, 53 anos, ele já estava trabalhando só no turno da noite, no caso na madrugada, horneando o pão, né? Como a gente chama aqui, assando pão na madrugada. E ele ia de 8 horas da noite para colocar lenha na fornalha, para a sua fornalha continuar acesa e quente até a gente ir na madrugada, em torno de 1 hora para 1h30 da madrugada, fornear o pão na padaria e ficar até as 5h30 da manhã, quando a dona da padaria, né, e os seus empregados começariam a chegar para preparar tudo, né, e fazer as entregas do pão em alguns lugares. E eu lembro que, assim, meu pai, ele ia à noite colocar a lenha na fornalha de 8 horas e ele já olhava o pão, como estava nos armários, né, se estava o processo de fermentação já tinha surtido efeito mais rápido ou estava mais lento. E só de olho, né, ele conseguia ver, só de olhar ele conseguia ver se os pães iriam estar prontos para assar mais cedo ou um pouquinho mais tarde na madrugada. E eu lembro que em uma dessas vezes que a gente estava para sair, o meu pai, ele estava um sono um pouquinho mais pesado e ele não acordava, não despertava. Ou ele despertava, ou eu despertava, ou minha mãe despertava para acordar a gente. Meus outros irmãos ficavam dormindo, apesar de sermos quase a idade próxima um do outro. E eu lembro que nessa madrugada, estava uma madrugada chuvosa, eu ouvi uma voz chamando neném 3 vezes, como se alguém estivesse chamando neném de fora para quem estava dentro de casa. E isso em torno de 1 para 1h30 da madrugada. E eu acordei, chamei meu pai e minha mãe para a gente levantar e ir para a padaria. E eu lembro que quando meu pai acordou, que a gente se preparou para ir sair, quando abrimos a porta de casa, minha mãe abria a porta e ela fechava quando a gente saía. A gente não tinha cópia de chave. Naquela época ninguém se importava muito com isso. Então eu lembro que tinha uma senhorinha sozinha na madrugada. Inspirava um pouco de cuidado, porque na madrugada é um pouco perigoso alguém estar sozinho, principalmente uma mulher ou uma senhorinha de idade. Eu acho que essa senhorinha ela deveria ter uns 65 para 70 anos. Era bem velhinha. Ela estava sozinha com a roupa como se estivesse um pouco molhada. O seu cabelo parecia estar um pouco molhado também na chuva. E ela estava encostada na parede de casa. Ela era uma senhora baixinha, de 1,50 m e pouco, mais ou menos. E tinha um olhar muito sereno. E eu não lembro se meu pai viu ou se minha mãe viu essa senhora.
Eu lembro que eu vi ela estava encostada na parede, como se abrigando da chuva. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, e a gente seguiu adiante e ela ficou lá. E minha mãe fechou a porta e ela ficou lá, na parede, recostada e olhando para mim. E a gente saiu caminhando. Eu fiquei com muita pena dela, né? Com muita dó. A gente seguiu. Mas na minha mente, no meu pensamento, ela não era uma pessoa de carne e ossos, né? Como a gente, de um corpo mortal. Eu creio que ela é um espírito que veio nos chamar para a gente não atrasar e não deixar o pão passar do ponto da fermentação. Porque se isso acontecesse, a padaria teria um prejuízo muito grande e seriam centenas de pães perdidos. Mas eu fiquei muito grato, né, por aquele espírito ter nos alertado. Mas fiquei muito triste, né, de pensar que como uma senhorinha naquela idade poderia ficar ao relento, no frio, na chuva, sozinha, correndo risco, né, com pessoas maldosas. Mas eu acredito que era um espírito. Foi a primeira coisa que veio ao meu pensamento. O meu segundo relato é bem parecido com esse, dessa senhorinha que eu vi na madrugada quando eu e meu pai estávamos saindo para fornear o pão. Só que na ocasião eu era bem mais jovem. Eu acho que deveria ter uns 11 anos de idade, ou 10. Era uma criança ainda. E eu lembro que a porta da nossa casa, a porta de frente, era naquele modelo antigo, né, das casas de taipa ou pau a pique, como as pessoas chamam, que tinha a parte de baixo que trancava com 2 ferrolhos e a parte de cima que trancava com 2 ferrolhos e a chave também. E eu lembro que lá em casa a gente sempre deixava a parte de cima aberta, era quando tinha alguém na sala. E nessa manhã eu estava na sala escrevendo, sentado no chão, com os cadernos em cima de um sofá que a gente tinha em casa. E de costas para a porta. E houve um momento assim que eu senti na minha mente, mesmo sendo criança, com 11 anos de idade, eu senti que estava sendo observado por alguém, né? E quando me virei, ali sentado, eu dei de cara com uma senhorinha de aproximadamente seus 60 e poucos anos, que deveria ser a mesma senhora do relato posterior, né, que eu iria ver. Ela estava com o cabelo no mesmo penteado, umas roupas antigas, e eu olhei para ela e eu tomei um susto. Naquele momento eu só corri para a cozinha e avisei a minha mãe. Eu disse: mãe, tem uma senhora lá fora, ela tá parada, olhando para mim, não fala nada. E eu me assustei. E a minha mãe até brincou, ela disse: é porque ela tá achando você bonito. E voltei para a sala. Quando eu voltei para a sala, que procurei na rua, olhei e não vi a senhora, minha mãe também olhou, não vimos mais a senhora. E até hoje eu me pergunto, quem era aquela senhora desse relato quando eu tinha 11 anos? E quem era aquela senhora do relato quando eu tinha uns 17 anos de idade, que ia sair com meu pai na madrugada para fornear o pão? Eu só sinto que eu tenho um sentimento de muita dó, muita misericórdia por aquela senhora. Inclusive até verti um pouco em lágrimas quando eu pensava no desprezo que ela poderia ter tido, né, dos familiares dela, por estar abandonada assim nas ruas. Mas eu creio que ela era um espírito. Eu não consigo entender porque eu vi essa senhora 2 vezes em circunstâncias diferentes. E ela olha para mim com um olhar de serenidade. E nunca mais eu vi essa senhora. Nem durante o dia, nem durante a tarde e nem durante a noite. Oi, galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de agradecer, que já é o meu segundo relato. Tem mais 2 para mandar, eu vou mandar depois. Bom, eu não vou me identificar como foi no primeiro relato, por causa do primeiro relato, porque o primeiro relato não se trata de mim, então eu preferi não me identificar
por respeito ao primeiro relato da pessoa, o primeiro relato é sobre o meu pai. E então eu não me identifiquei por causa disso e não vou me identificar. Mas o relato é verdadeiro, vocês podem ter ciência disso, que eu não estou mentindo, tá bom? Então vamos lá. Esse relato aconteceu comigo. Na época, isso há uns 8 anos atrás, meu filho tinha uns 2 anos de idade. Eu tinha me separado há pouco tempo. E eu morava assim, junto com meus pais, parede com parede. A casa era grande, eles dividiram a casa em 2. E eu fiquei com uma parte e ficaram com outra. Nessa casa, gente, tinha um clima, até hoje tem, um clima muito sombrio. Parece uma casa muito fria, sempre tá escuro, sempre gelado. Aquele lugar onde você sabe, aquele ambiente onde você sente assim, pesado. É esquisito. É aquele ambiente que você sabe, quando você se identifica que não é um ambiente muito legal. E aí, nessa época, por eu estar muito deprimida, depressiva por causa do que aconteceu, eu não me dava conta do sobrenatural que estava acontecendo. Hoje, anos depois, eu vejo que foi algo bem sobrenatural, porque graças a Deus eu não vivo mais isso. Mas nessa época, na minha casa eu ouvia barulho de alguém andando, barulho de corrente arrastando, por Deus do céu, gente, corrente arrastando, pessoas correndo atrás da casa, barulhos, me sentia observada dentro de casa. E não tinha nada, ninguém, só eu e meu menino. E aí, na casa dos meus pais acontecia também uma coisa, porque a porta deles batia do nada. Por exemplo, sabe quando alguém pega impulso para tentar abrir uma porta e pega e sai correndo e empurra com as mãos e faz aquele barulho que parece que a pessoa tentando abrir a porta? E era sempre aquele barulho, tipo um estalo de alguém tentando abrir, forçar a porta para abrir, não pela maçaneta, mas tentando empurrar. E a gente não entendia. A gente começou a frequentar a igreja evangélica. Eu tô deixando aqui claro a religião, gente, só para vocês entenderem o relato, mas deixo claro que eu não tenho preconceito de forma alguma com outras religiões. Eu até acredito que se você faz bem pro próximo, é isso que importa. Se você é umbandista, se você é espírita, católico, se você é ateu, não importa. Se você tá fazendo bem pro próximo, eu acho que é isso que importa. E eu tô deixando claro aqui só pra gente entender o relato, tá bom? E aí, na época a gente começou a frequentar a igreja evangélica, e a gente relatou isso pra pastora, e essa pastora na época foi um anjo na minha vida, porque me ajudou a sair dessa depressão. Ela orou muito por mim, ela falou comigo muitas coisas, ela me ajudou muito. E ela foi lá em casa fazer uma oração, ela e o pessoal do grupo dela de oração. E foram em casa. Ela foi na casa dos meus pais, orou e não falou nada. Ela falou que depois ia falar comigo a respeito da casa dos meus pais, mas queria entrar na minha casa primeiro. Na hora que ela entrou lá, ela começou a orar e daí ela começou a arrepiar. Ela falou comigo assim: tem alguma coisa dentro dessa casa que você ganhou de presente de casamento e é usado. Essa coisa que veio, esse objeto, ele tá com alguma coisa grudado nele. E é isso que tá fazendo esses fenômenos sobrenaturais acontecendo dentro da sua casa. Aí eu falei assim: gente, o que será? Ela falou assim: tá dentro desse quarto. Aí eu olhei pra minha frente, era o guarda-roupa. Porque o guarda-roupa foi dado por um amigo do meu ex-marido que tinha acabado de se casar e tinha ganhado um quarto novo, tipo um jogo de quarto novo, e doou o que era deles pra gente. E eu aceitei, tudo bem, eu nunca tive problema com isso. Só que ela falou comigo assim: ó, tem alguma coisa carregada nesse guarda-roupa, eu quero que você desmonte, tira suas roupas daí, nós vamos fazer uma oração na sua roupa, e desmonta e queima. Por favor, porque não é pra você descartar na rua, senão as pessoas vão pegar e isso vai acabar indo parar na casa de outras pessoas e não é isso que a gente deseja. Ela me pediu isso até porque ela já tinha comentado até no dia falando comigo assim que não era pra descartar de qualquer forma, porque ela falou assim que já tinha acontecido com uma outra senhora que ela tinha ido na casa dela e a porta, alguém tinha feito um trabalho na porta da casa dessa mulher que tinha uma expressão muito demoníaca a porta. Como, tipo um desenho, não sei o que se trata. E ela falou que pediu pra tirar, e a mulher tirou e colocou na rua só pra poder liberar o espaço. E ela olhou e alguém já tinha pego. E ela pedia até pra ela não deixar, pra que isso não acontecesse com mais ninguém. Aí, beleza, ela foi embora, e ela falou comigo antes de ir embora, falou comigo assim: ó, e na casa dos seus pais você fazer uma oração de 3 sexta-feiras ao meio-dia em ponto, em jejum desde 6 horas da manhã. No Salmo 91, você vai ler o Salmo 91 em volta da casa inteira, na casa dos seus pais e na sua casa, a meio-dia, 3 sexta-feiras. Aí, nisso que ela pegou e foi embora, nós montamos o guarda-roupa, e minha irmã tava lá, e ela me ajudou a desmontar. Só que eu tava mais forte espiritualmente que a minha irmã,
minha irmã começou a chorar e ela ficou em estado de desespero e não parava de chorar, eu não entendia por quê. Aí eu liguei pra pastora, minha irmã tá chorando, desesperada. Não, mesmo, eu tô entendendo o que tá acontecendo, eu nunca vi ela assim. Ela falou assim, ela desmontou o guarda-roupa? Sim, foi ela que desmontou. Eu falei assim, então, mas é porque ela tá despreparada espiritualmente e isso afetou ela de certa forma. Então, desmonta o mais rápido possível, vai desmontando e orando, e quando vocês forem lá, vocês queimam. Aí minha irmã pegou, continuou chorando, me ajudou a desmontar, a gente pegou o guarda-roupa, jogou na parte da casa lá e queimamos. E meu pai queria até aproveitar as partes de madeira. Eu falei assim, não, aqui ninguém toca, porque a gente não quer mais isso aqui. Queimamos. E por incrível que pareça, depois disso nunca mais sucedeu aquilo, gente, acabou. Só que na casa dos meus pais continuava a porta estalando. E eu comecei a fazer até sexta-feira. Na primeira sexta-feira eu fiz, nada, deu, tá tudo ok. Na segunda sexta-feira eu fiz, tudo ok. Só que aí na terceira sexta-feira, a última sexta-feira, gente, por Deus do céu, eu orei a casa inteira, a minha casa, em volta nos fundos. Mas quando eu entrei dentro da casa, tem um quartinho que meu pai ficava mexendo com o computador, com os negócios dele lá, que eu não entendia muito bem, mas eu acredito que não era uma coisa muito boa, não. Porque ele entrava pra dentro daquele quarto e fechava a porta. Eu não acho que seja nada do tipo, do cunho errado ao ponto de ser algo assim, sabe? Não, eu acho que era alguma coisa a ver com alguma coisa a ver com lotes, coisas de lote, venda de lote, e assim, eu acho que não era uma coisa muito legal, não. Acho que era algo até meio legal na época. E aí eu entrei no quarto e comecei a orar. E na hora que eu entrei no quarto, a gente comecei a orar, por Deus do céu, eu olhei pra cima, assim, e eu vi umas coisas meio esquisitas. E de repente a lâmpada começou a piscar, como se fosse queimar mesmo, e eu orando. E orando, e depois falando o Salmo 91, e a lâmpada não parava de piscar. E nisso, quando eu olho o computador, gente, por Deus do céu, eu não sei se eu tava louca, o que aconteceu nessa hora, que eu vi uma sombra saindo, uma sombra mesmo, como se estivesse saindo de dentro do computador, sumiu no ar. Sabe aquela sombra tipo do Caverna do Dragão, que tinha aquela sombra que acompanhava aquele vilão famoso do Caverna do Dragão, sabe? Que era uma sombra que bisilhotava os garotos pra ele. Era igualzinho, uma coisa muito parecida, muito macabra. E depois desse dia que essa oração, também a porta nunca mais bateu. Então, assim, eu não sei o que tinha lá. Eu acredito que talvez pelo ambiente já tá muito carregado, e essas coisas gostarem disso, eu não sei por que se trata, aconteceu isso, mas isso foi realmente muito real, aconteceu comigo. Não desejo mais passar, e graças a Deus não vivo mais isso, mas eu acredito que quando a gente tá vibrando muito, muito, uma vibração muito baixa, a gente tá muito triste, essas coisas se apegam, né? Então, eu acredito que deva ser isso, mas graças a Deus me livrou. E tá tudo bem, graças a Deus, mas é isso, gente. Esse é o relato, eu espero que vocês gostem. Não é um relato mentiroso, tá, gente? É real mesmo. E, assim, é isso. Eu espero que vocês gostem. Deixem o like de vocês. Comentem o que vocês acham que seja, sei lá, enfim. Mas é isso, tá bom? Obrigada. O pessoal vai estar assistindo, né, ouvindo esse relato pelo canal. Nesse momento aqui é de manhã, né, e então eu gostaria de contar assim, um relato sobre o que aconteceu na casa que eu morava, né, com meus pais quando eu era criança. E eu tinha por volta de 5 ou 6 anos de idade, mas eu me recordo muito bem. E a gente tinha muito medo, eu era muito medrosa, eu só dormia com a cabeça tampada. Na nossa casa acontecia muitos eventos assim estranhos, né? Então, e as histórias que meus pais contavam de roça, porque eles moraram em Minas muitos anos, né? Então eles trouxeram muitas histórias de lá, da época que eles eram crianças, jovens e até depois de casados, né? Então eu tinha tanto medo, e teve uma noite assim que eu me recordo muito bem, que eu escutei a minha irmã me chamando. A minha irmã me chamou direitinho, porque nós dormíamos juntas, né? Éramos 3 irmãs em casa, a mais velha já era casada, que somos em 4, né?
e as duas que eram solteiras e eu que tinha 5 anos, 5, 6 anos, nós dormíamos juntas. E era uma cama de casal que ficava bem próximo a uma janela no quarto. Aí eu ouvi quando a minha irmã começou a me chamar. Eu, sem medo nenhum na hora, assim, pra mim era ela, a voz era igualzinha dela. Aí eu destampei a cabeça, porque eu só dormia com a cabeça tampada, tanto era o medo que eu tinha. Aí quando eu destampei a cabeça e olhei pra janela, eu vi uma cabeça de vaca enorme olhando pra mim, com aquele olho esquisito, arregalado. Eu tive tanto medo que eu cobri a cabeça e ali eu suei de medo. E um calor que me pegou naquela hora assim, e eu fiquei quietinha. Até amanhecer o dia. Depois, no outro dia, eu contei, mas o pessoal falava, é sonho, é sonho. Mas muitas coisas aconteciam na casa, sabe? Desde que eu era pequena, um ou outro contava algum relato. E teve um dia que a gente estava todos dormindo ainda, aí, de repente, a minha mãe escutou jogar em cima da casa terra. Para nós, era chuva, que estava começando a chover, mas quando fomos lá fora ver, não tinha chuva nenhuma, não tinha nem sinal de chuva. E a minha mãe falou assim, jogaram terra em cima da nossa casa, ou é areia. Mas depois, com o tempo, nós percebemos que era terra mesmo. E eu acredito que jogaram terra de cemitério em cima da nossa casa para meu pai ter vontade de ir embora, de vender a casa bem barato e ir embora. Porque nós tínhamos um vizinho do lado que ele tinha desejo de comprar a nossa casa, mas por um preço bem baixo, para ele fazer dali um bar. Porque na casa dele ele já tinha um bar, mas a casa dele ficava na descida do morro e a nossa casa ficava bem no começo do morro, então ele poderia ali fazer um armazém, um mercadinho, alguma coisa de tamanho maior, né? Então o desejo dele era comprar a casa do meu pai. E o meu pai começou, sabe, depois que deu esse barulho de terra de cemitério, sei lá, que jogaram em cima da casa, para nós foi isso. O meu pai começou com uma vontade de ir embora, só falava de ir embora. Queria ir embora para Minas, que se achasse um para vender ali, comprar aquilo ali, ele vendia. E minha mãe falava, não, eu pedi tanto para Deus ajudar a gente a ter essa casa, a gente poder sair da roça, sair de lá de Minas e a gente ter a nossa casa própria. Agora a gente vai pôr a perder? De jeito nenhum. E o meu pai ficava bravo. Aí de repente chegava conta de água alta, conta de luz alta. Por mais que a gente economizava, não tinha como. A conta vinha alta demais e era mais um pretexto para o meu pai querer ir embora. E a minha mãe sempre relutando, meus irmãos começaram também a trabalhar, ganhar o dinheiro deles, e isso aí passou a ajudar bastante, né? Em casa. Minha mãe falava, agora os filhos também já estão ajudando, não tem mais preocupação, não é só você para pagar, né? Aí ele às vezes dava uma amenizada, mas vai e volta, ele falava de querer ir embora. E depois teve um tempo que o poço começou a ficar com a água com gosto ruim, muito ruim. Ninguém conseguia beber aquela água, aquele cheiro ruim. E a gente sofria porque era terrível. Aí meus irmãos abriram para ver, tinha lá sapo morto lá dentro. E a gente nem imaginava, a gente imaginava assim que o sapo às vezes tinha passado por algum espaço que a gente não sabia explicar como, porque o poço era bem tampado, né? Mas como o quintal não era cercado, não tinha muro nem nada, então era fácil para alguém chegar ali e fazer alguma coisa. E com o passar dos anos, depois, muito mais tarde, nós descobrimos, né, que esse vizinho também, ele não ficou satisfeito com só jogar a terra em cima da casa, ele fez um trabalho, ele jogou um sapo dentro do poço, e esse trabalho era para a gente realmente querer ir embora de vez, né? Aí a bomba do poço vivia queimando, era problema direto com a água, que ficava com aquele cheiro, coisa ruim, e a gente não podia usar, até que teve que ligar a água da rua, né? E aí já era outro gasto. E via meu pai, aquelas contas que vinham, né? E ele ficava bravo, querendo ir embora. E os eventos não paravam. A gente via coisa em casa, via vulto andando, começaram a aparecer aranhas, muitas aranhas dentro de casa, do nada, umas aranhas enormes, vacilava um pouquinho, era perigoso alguma picar a gente, porque elas apareciam atrás da cama, a gente entrava no quarto, de repente pisava na patinha de uma, eu mesmo pisei na patinha de uma um dia, por pouco ela não tinha virado e picado meu pé, mas é Deus que guardava a gente. Teve uma que picou um cachorrinho novo que a gente tinha, e não teve jeito, tadinho, ele morreu, né?
Nós choramos muito por causa daquilo. E aconteceu muitas coisas, sabe? A gente ouvia vozes. Teve um cunhado nosso que faleceu atropelado, né? E a gente sempre ouvia meus irmãos, assim, como se ele chegasse, chamasse. Ele andava sempre de bermuda, né? Então a gente só via aquelas pernas chegando e na hora vinha na cabeça da gente que era ele, né? Mas era nada, era coisas que relacionadas àquelas coisas que vinham da macumba, do trabalho que o vizinho tinha jogado em cima de nós, da nossa casa. Então atraía muita coisa ali, né? E a minha cunhada que via menino entrar dentro de casa, cachorro, e sumia, não voltava. Nós vimos muitas coisas mesmo, assim, às vezes, né, que nem eu dormia com a minha irmã. Teve um dia que eu não conseguia dormir, não pegava no sono de jeito nenhum. Mas de repente eu levei um tapa no meu pé tão forte que parecia que era um dos meus irmãos que tivesse ido brincar e chegou lá, deu aquele tapa no meu pé. Aí eu só encolhi a perna e fiquei com a perna encolhida, com medo, acabei dormindo depois de muito tempo. Mas eram tantas coisas que aconteciam que a gente foi indo até acostumando, sabe? Mas são muitos eventos, assim, meus pais ouviam, meus irmãos. Meu irmão um dia ouviu o fogão que era emperrado, que não abria de jeito nenhum a portinha para poder colocar um bolo, alguma coisa lá dentro. Era muito difícil, a gente tinha que forçar mesmo para poder abrir aquela tampa do fogão. E de repente, numa noite, assim, aquilo puxou e soltou com tudo, fez um barulhão. Meu irmão acordou, foi lá e falou: qual é o pó, meu? Porque meu irmão gostava muito de brincar, né? Foi e falou assim. E aquilo ali cessou, aquele silêncio. Em cima da casa, né, a gente ouvia como se tivesse gato andando, ia ver, não tinha nada. Às vezes, perto da caixa d'água que ficava dentro de casa, né, tinha um estrado de madeira, assim, resistente, forte, e a caixa d'água em cima. Aí ali em cima parecia que gato andava, parecia que era gente que andava ali, e a gente ia ver, não tinha nada. Minha irmã um dia dormindo na sala, né? Ela já tinha casado, e ela dormindo na sala, quando ela foi ver a porta da sala arreganhada até o canto, e a porta também era outra, que era emperrada, que era difícil de abrir. Pra gente abrir, a gente tinha que dar uma puxadinha pra cima, porque ela agarrava, ela ficava emperrada mesmo, né? E a minha irmã foi e fechou assim, e olhou, não viu nada. Mas no outro dia que ela ficava pensando, né? Como é que pode um negócio desse? Quem deixou a porta aberta dessa forma, né? Na hora a gente às vezes nem pensava que podia ser. No outro dia que a gente refletia, falava alguma coisa teve aqui, né? E sempre acontecia coisas desse tipo assim. Mas esse vizinho que jogou essa terra em cima da nossa casa e também fez esse trabalho com poço para a gente poder ir embora, não sei se ele fez mais alguma coisa, né? Ele acabou que quem mudou de lá foi ele. Ele depois teve umas complicações de saúde na vida, ficou mal, acabou morando sozinho, não teve mais mercadinho nenhum que ele tinha vontade de ter, nem o que tinha ele não manteve. Eu sei que a vida dele depois não foi nada fácil. E eu vou dizer, né, as pessoas que mexem com essas coisas e que mandam maldade para cima dos outros, eles sofrem as consequências, né? Então a pessoa deve pensar antes de querer fazer a maldade e ter vantagem, né, em cima dos outros, mas quem sai perdendo depois são eles também, porque o mal volta e volta em dobro, né? Porque vai para cima de quem eles mandaram. Aquela pessoa ora, pede a Deus, busca ao Senhor, então Deus diminui aquele ato, aquela condição, aquela coisa, né, ruim que é mandado. Mas aquela pessoa que fez aquele mal, como diz o ditado do mundo, né? O feitiço volta para o feiticeiro e volta em dobro. Aí a pessoa acaba sofrendo, o final da vida dela nunca é bom. Então as pessoas devem pensar muito antes de querer fazer qualquer maldade para alguém, para seu benefício próprio ou qualquer outra situação, porque um dia paga e paga mesmo. Então esse é o meu relato. Tenho muitos outros relatos, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai lembrando e vai mandando, tá bom? Agradeço a todos e curtam aí o canal, que é muito bom. Descobri há pouco tempo, tenho assistido, tenho ouvido, né, os relatos do pessoal, tenho gostado muito. E um abraço para todos, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Obrigada, Feliciano.
Olá, amigos do canal A Hora do Além, Feliciano. Eu acompanho esse canal já faz algum tempo e acho muito bacana a forma com que é relatado, né, as histórias com que nós enviamos. O Feliciano passa com muito respeito, muita educação, muita atenção. E hoje eu venho trazer para vocês um relato que aconteceu comigo já faz mais ou menos uns 10 anos atrás. Na época eu era separada e a minha filha estava com mais ou menos uns 6 anos de idade. Eu estava começando um novo relacionamento, é o meu atual esposo, né? E nós estávamos interessados em fazer um financiamento de casa, de uma casa para a gente morar. E só que demora, né? A papelada, documentação e para a construção. Enquanto isso, a gente precisava estar morando de aluguel, né? Esperando tudo isso. E a minha avó, na época, tinha uma casa simples, era de madeira, né? 2 quartos, sala, copa, cozinha e banheiro, uma área de serviço, uma garagem bem antiga, mas ela servia muito bem pra gente. A gente iria pagar um aluguel pra a gente ajudar a minha avó. E o meu esposo sempre trabalhou com viagens, né? Naquela primeira semana que a gente se mudou, eu já fiquei sozinha com a minha filha. Ela estava deitada na nossa cama comigo, à noite, já estava dormindo, e eu estava falando no telefone com ele. E do lado do quarto já era a copa. A mesinha do computador estava lá, né? Tava tudo desligado. E enquanto eu estava falando com ele no telefone no quarto, eu escutei as teclas do computador sendo digitadas, sozinhas. E eu pensei, não tem mais ninguém aqui em casa. Aí poderia pensar que era o nosso gato, porque a gente tinha um gato. Mas não era também, porque ele estava na área de serviço e a porta estava fechada. A casa estava toda fechada. Eu falei assim pra ele, espera um pouquinho, eu tô escutando, o computador tá digitando, tá teclando sozinho. E ele falou, mas como assim, né? Como que pode isso? Eu falei, meu Deus, agora eu até gelei, né? Eu vou lá dar uma olhada e se tiver alguma coisa escrita, se tiver ligado o computador e digitado algo, eu sou capaz de pegar minha filha e sair correndo daqui, né? Levantei pé com pé e fui lá olhar e tava tudo desligado, tudo normal. E falei pra ele, não, tá tudo bem, né? Não tem nada, né? E voltei a deitar na cama e continuei conversando com ele. E novamente eu escutei digitar as teclas do computador. Aí eu comentei com ele e a gente ficou bem apreensivo e começamos a orar. Nós somos evangélicos e repreender se tivesse alguma coisa querendo nos perturbar, né? Se tivesse alguma coisa de mal dentro da casa, né? E aí passou, né? Aí nessa mesma semana eu tava na cozinha fazendo janta. Nessa cozinha tinha uma porta e um vitrô que davam para a garagem e o portão de entrada, só que eles estavam fechados. Escutei alguém batendo na porta. E aí eu pensei assim, ele já chegou e não entrou pela porta da sala, né? E aí eu fui lá e abri o vitrô e falei, você não quis entrar pela porta da sala? Olhei assim, não tinha ninguém me respondeu, não era ninguém batendo na porta. E para mim já estava sendo um tormento para dormir, né? Até mesmo quando ele estava em casa, a gente acabava de deitar na cama, ele já deitava e já dormia, e eu tenho sono muito leve, eu demorava para conseguir pegar no sono mesmo quando eu estava cansada. E a gente tinha uma televisão dentro do quarto, de frente com a cama, e do lado da televisão já era a janela, e tem aquela parte de vidro, né? A folha de vidro. Eu estava começando a pegar no sono, eu escutava como se alguém estivesse passando a mão, fazendo aquele barulho no vidro, sabe? Passando a unha e os dedos assim, fazendo aquele barulho assim no vidro. E eu acordava, olhava e não tinha nada. Não era nada, não era ninguém. E aquilo já estava começando a me perturbar, né? E a maior parte da casa, o chão era de madeira. Então a gente, conforme caminhava por ela ser antiga, fazia barulho. Quantas vezes a gente estava dormindo, como a casa era pequena, né? Os cômodos eram muito juntos, eu escutava como se tivesse uma pessoa caminhando na sala em círculos, andando sem parar. E eu falava para ele, você não tá ouvindo?
Ele falava, não, eu não consigo ouvir. Eu percebia que só eu ouvia, ou só eu estava com aquela sensibilidade de ouvir as coisas, né? Porque era muito nítido. E tudo isso que estava acontecendo era logo na primeira semana que a gente estava morando lá. Aconteceu também de a gente estar dormindo e eu comecei a ouvir, porque o quarto da minha filha era colado ao nosso, né? A parede era dividido com o nosso. Que tinha alguém andando no quarto da minha filha. Aí aquilo me arrepiou, né? Eu falei, meu Deus, agora já não tá mais na sala, tá no quarto com ela, né? Então eu fiquei com muito medo, mas eu pensei, eu tenho que tomar uma atitude, eu não vou deixar ela lá sozinha com o que quer que seja que esteja lá, né? Eu cutuquei o meu esposo, eu falei pra ele, bem, vai lá no quarto e pega ela, traz ela aqui pra ela deitar com a gente. Aí ele falou, mas o que tá acontecendo? Eu falei, depois eu te explico, porque eu fiquei com medo de contar pra ele, eu não sei, eu preferi contar depois, né? Pra ele não ficar com tanto medo assim. Aí ele foi correndo lá, pegou ela e colocou na nossa cama e ele falou, o que tá acontecendo? E eu contei pra ele. Ele arrepiava todo, ele falava assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí a gente já tava num grau assim de perturbação alta, porque eu até chorava contando pra ele. Ele falava, por que eu não escuto, por que eu não percebo, né? E só com você, né? E aí eu falava pra ele, eu não tô aguentando isso, eu não tô conseguindo mais dormir, eu não tenho sossego dentro de casa, eu não consigo descansar quando eu vou trabalhar de manhã, eu tô quebrada, né? Por causa da perturbação que tá tendo aqui em casa, a gente precisa dar um jeito. E assim, de tudo isso que estava acontecendo e outras coisas mais, eu acho que a gota d'água mesmo, o ponto final mesmo que foi demais pra mim, foi um dia que a gente acordou e a minha filha falou, mãe, você escutou essa noite? Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu tava dormindo e devia ser de madrugada, eu acordei com algumas mulheres cantando e tava cantando estranho e parecia que tava perto da minha janela, tava bem na minha janela. Aí eu falei assim, mas cantando como? Ela falou, mãe, cantando esquisito. Aquilo, quando ela falou pra mim, arrepiou do meu pé à cabeça, tá me arrepiando até aqui agora contando mesmo, só de contar, porque a criança inocente contando, ela não tava sabendo de nada que tava acontecendo lá na casa, né? A gente não participava ela dessas coisas, porque é uma criança. E aí ela contando, quer dizer, significava o quê? Que não tava acontecendo só comigo, não era só eu que tava percebendo, ela também, aconteceu com ela também. E aí eu não queria que ela ficasse preocupada, nem com medo, nem nada. Eu fiquei dando algumas desculpas, falando pra ela que certamente que era algumas pessoas que estavam saindo de madrugada de alguma festa, estavam passando na rua e cantando. Ela falou, jurando de pé junto, falando, mãe, não é, mãe, eu sei que era muito estranho, era muito diferente, não era na rua, era aqui na minha janela e tava muito esquisito. Eu falei, mas o que você fez? Eu fiquei com medo, mas eu não quis te chamar de tanto medo que eu tava e acabou que foi passando e depois eu acabei dormindo. Mas eu tentei fazer de tudo pra tirar aquilo da cabeça dela, né? Pra ela não ficar com medo. Mas ali eu pensei assim, chega, né? Não tá dando mais. Aí eu fui conversar com a minha mãe e falei pra ela tudo que tava acontecendo. Eu falei, mãe, eu não consigo dormir mais, eu tô quebrada, né? Ando muito cansada. E tudo que tá acontecendo naquela casa, se continuar desse jeito, com apenas uma semana que a gente tá morando lá, tá acontecendo tudo isso. Se continuar desse jeito, a gente vai ter que procurar uma outra casa pra mudar de novo, porque eu não tô aguentando. Aí ela falou, mas o que tá acontecendo? Eu contei tudo pra ela, ela falou assim, olha, infelizmente não foi só com você. Eu também, quando tava lá, acontecia tudo isso comigo e muito mais. Eu falei, mas o que acontecia? Acontecia assim, tudo isso que eu falei. E além, eu nunca vi nada, né? Eu só ouvia, né? E sentia. Ela, no caso dela, ela chegava a ver coisas. E ela chegou a contar que ela até estava dormindo no quarto do fundo, né? E aí ela ouvia a porta abrir com chave, passos no chão de assoalho, né? Da sala, entrando, fechando a porta. E ela achava que era meu irmão chegando à noite. E ela falava, você já chegou? Aí ninguém respondia. E na hora que ela ia lá, não tinha ninguém.
e muitas outras coisas mais, né? E ela contou pra mim, eu falei, mas por que a senhora não falou pra mim? Ela falou, eu não contei porque eu achei que era comigo. E que depois, quando vocês mudassem lá, não ia acontecer nada, porque não era com vocês, era comigo. Mas agora eu vejo que não é só comigo, né? Agora eu vejo que é alguma coisa na casa, né? E aí, eu conversando com meu esposo, a gente resolveu ir na igreja e comentar e pedir ajuda, né? Para os pastores irem lá em casa e orarem na casa, né? Para se tivesse alguma coisa de mal que com certeza tinha, né? Para sair, para tirar, né? Expulsar, né? E a gente conversou lá e eles realmente aceitaram. Só que assim, eles tinham uma lista de pessoas que eles tinham para fazer visitas na casa, né? E aí eles falaram que ia demorar um pouquinho, né? Aí a gente ficou um pouco desesperado, que a gente pensou assim, nossa, o nosso caso é um pouco urgente, porque não tá tendo condições nenhuma de esperar mais nada, né? Então a gente mesmo falou, quer saber de uma coisa? Vamos colocar em prática a nossa fé e vamos pegar o óleo ungido que a gente tem e vamos ungir a casa toda com a nossa fé, com a nossa oração, com a nossa autoridade dentro da nossa casa, né? Porque Deus, ele nos dá autoridade também, né? Não só para os pastores, mas também para a gente. Quando a gente tem a fé, a gente põe em prática, nós também temos a autoridade. Então, e fomos e passamos o óleo ungido com muita fé e falando, repreendendo todo o mal e falando que aquela casa não era do mal, que aquela casa, tudo que tivesse de mal, nós expulsávamos de lá e nós exigimos que saísse tudo que fosse de perturbação, que a gente não sabe o que porque muitas pessoas já tinham morado naquela casa, né? É uma casa muito antiga, então antes da minha avó, muitas pessoas já haviam morado lá. E é uma casa assim perto da linha férrea. Então foi construída num bairro antigo para moradores que trabalhavam na construção antiga da linha férrea. Então muita gente morou lá. A gente não sabe o que foi feito. Então a gente expulsava ali toda e qualquer coisa que tinha de hereditárias, coisas antigas que pode ter sido feito ali. E com fé mesmo, expulsamos tudo e falamos que aquela casa era de Jesus, que ali só tinha Deus, a gente só aceitava coisas boas e assim foi. E graças a Deus, nós depois disso nunca mais nós tivemos perturbação nenhuma, nós vivemos lá ainda mais praticamente 3 anos até a nossa casa ficar pronta e ficamos bem, sabe? Não teve mais nada para perturbar a gente, graças a Deus. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que compartilhou suas histórias aqui no canal, que sempre está enviando seus áudios, os textos. A todos vocês também que acompanham o canal. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, uma ótima semana